Olá, bem-vindo ao terceiro episódio da websérie De Volta ao Caminho da Estrela, que são gravações feitas para diminuir as dúvidas e a ansiedade dos caminhantes e peregrinos que têm o caminho francês de Santiago de Compostela nos planos ou que já estão na contagem regressiva para desembarcar em Saint-Jean-Pied-de-Port, na fronteira da França com a Espanha, para começar de lá a travessia de quase 800 quilômetros até Santiago de Compostela, caminhando. Eu sou Tereza Cristina Machado, caminhante, peregrina, e estou aqui para compartilhar com vocês, como falei na apresentação, a minha experiência nesta peregrinação. A experiência de uma mulher brasileira que treinou num ambiente onde há sol quase todos os dias do ano, uma mulher de 62 anos que fez o caminho entre maio e junho de 2025 sozinha, como muita gente faz. Nesta gravação, vou comentar com vocês a compra das passagens e os símbolos do caminho. Pois bem, querendo ficar mais uns dias em Madrid, na chegada e no retorno, viajei pela companhia TAP, porque tem voo direto de Brasília para Lisboa, 9 horas de voo. Chegando lá, peguei outro voo de 1h20 até Madrid. Comprei esses voos pela TAP, pelo site, que está aqui na legenda. Mas eu ainda tinha que resolver, chegando em Madrid, como fazer para chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port, a partir de Madrid, que são quase 1.000 quilômetros, para começar a caminhada de lá. E eu saí daqui decidida que aproveitaria todos os meios de transporte disponíveis nesse percurso. Então, já que eu ia caminhar a pé, né? Então, eu tinha que descer. Eu queria aproveitar também e andar no trem de alta velocidade de Madrid até Pamplona. Por que Pamplona e não Saint-Jean? Tem que descer obrigatoriamente em Pamplona quem sai da Espanha para Saint-Jean, porque não tem como ir de trem até lá. Então, são mais ou menos 3 horas de viagem no trem de alta velocidade. E daí eu pernoitei em Pamplona e no outro dia peguei um ônibus até Saint-Jean para chegar de dia lá. E foi ótimo, porque essa viagem de trem eu fiquei vendo da janela o mundo passar a 250 quilômetros por hora. Já dei uma conhecida em Pamplona, porque na volta eu fiquei mais um dia inteiro lá. E não queria chegar à noite em Saint-Jean, porque eu queria também conhecer a cidade. E não queria ficar um dia inteiro lá, porque é uma cidade pequena, charmosa, tem muita coisa para ver, eu não queria ir embora sem ver. E normalmente a gente sai a caminhar muito cedo, 6h30, 7h30, por aí, não é? Então, foi um acerto que eu fiz, uma decisão acertada de sair e dormir em Pamplona e ir no outro dia de manhã para Saint-Jean. Comprei essa passagem de trem pela Omio, no site deles também, que também está na legenda. E um alerta sobre a passagem de trem. Às vezes a gente entra lá na Omio, quer comprar a passagem com muita antecedência e ela ainda não está lá. Mas vá tentando porque vale a pena, porque tem sim diferença de preço. Bom, chegando em Pamplona, eu ainda dei aquela conhecida básica ali no centro histórico, né? De manhã cedo peguei um ônibus e eu já tinha passagem, porque eu tinha comprado a passagem de trem e de ônibus aqui de Brasília pelo site da Omio também, o ônibus. E aí desci lá em Saint-Jean, a gente desce no portão da cidade, não tem nem rodoviária. Quando você chega ali, já vai procurando onde é que você vai dormir. E aí depois vai procurar a oficina de peregrinos para carimbar a credencial e pegar a vieira, né? Que são 2 objetos que vão nos identificar ao longo do caminho, é importante ter.
e o passaporte carimbado lá da oficina de Saint-Jean, do início da peregrinação do Caminho de Santiago, do Caminho Francês, que é o único lugar, como falei no primeiro episódio, da França que a gente vai botar os pés é em Saint-Jean. O resto todo é feito na Espanha. Na volta, eu queria ficar em Madrid de novo mais uns dias e ir de Santiago para Madrid e voltar de trem. Então, são mais 3 horas de trem. E tem a opção de ir de avião também. Bom, esse trecho eu deixei para comprar na chegada em Santiago, porque no início da caminhada, na verdade, eu não sabia nem se eu ia chegar, não é? Mas deu tudo certo. Chegando em Santiago, eu já fui direto na estação de trem com a minha mochila e adquiri o ticket para 2 dias depois, porque eu queria ficar um dia inteiro em Santiago. Bom, é muito bom ir com a mochila lá comprar passagem, porque se você vai comprar no site, passagem com a bagagem e tem um preço X fechado. Como eu estava com a mochila, o atendente, ele analisou o tamanho e o peso da minha mochila e me fez um preço diferenciado. Foi muito bom. Então, e um ponto importante é que as viagens com os trens de alta velocidade e os normais também são feitas por empresas diferentes na Espanha. Então, é importante tomar cuidado para viajar na alta velocidade nessas rotas. Veja se você está comprando a passagem da Alvia, saindo da estação Atocha de Madrid em direção a Pamplona, né? E essa tem que ser a mesma companhia na volta de Santiago para Madrid, né? Uma observação é que a Alvia é um serviço de alta velocidade operado pela Renfe, que é a rede ferroviária, né, de longa distância. Contudo, não é tão rápido quanto os trens da AVE, que está disponível na Espanha, mas em outras rotas. Nessa aí não tinha, que ele é mais rápido. Cheguei em Madrid, nesse retorno, pela estação de Chamartin, diferente da que eu saí. Eu saí da Atocha e cheguei pela Chamartin. E ali mesmo já peguei o metrô até a parada mais próxima do lugar onde eu iria me hospedar, né? E deu tudo certinho. Na volta para Brasília, eu ainda tinha que ficar 20 horas de escala em Lisboa. Aí eu dormi em Lisboa. E foi ótimo, porque ainda encontrei um amigo, passei, deu tudo certo. Bom, uma boa providência, queria alertar vocês, né? Antes de comprar todas essas passagens por meio de internet e internacionais, né? Sites internacionais, é importante fazer ou rever os seus limites e datas de vencimento do seu cartão de crédito virtual. Faça compra com cartão de crédito virtual para evitar vários problemas, incluindo a possibilidade ou o risco de clonarem o seu cartão e no meio da viagem você ter que bloquear o cartão e passar por esse problema, né? Faça tudo para evitar riscos e problemas, porque ninguém quer fazer uma viagem interna dessas pensando em dinheiro, muito menos em problema com dinheiro, não é? Então, vamos falar dos símbolos. Sendo uma peregrinação que tem raízes religiosas na Igreja Católica, nós temos alguns símbolos presentes nesses 800 quilômetros de trekking mítico. Cada vez que a gente se depara com um símbolo desses, o caminho se torna muito mais impactante, emocionante, memorável, né? Se deixarmos que eles falem com a gente. E como é que um símbolo fala com a gente? Quando a gente conhece o significado deles.
Então, essa travessia em que nos embrenhamos, né, seja por uma aventura, uma busca espiritual, um deixar que esses dias nos permitam absorver assim tudo que possa ressignificar a nossa caminhada na vida. Tudo isso tem algo em comum entre todos os peregrinos, que é exatamente o fato de estarmos numa experiência mais profunda de contato com a gente mesmo e até assim encontro de alguns mistérios que podem emergir lá do meio das passadas, né? Entre a natureza e a história. Aí os símbolos exercem uma grande influência nesse permitir-se viajar, seja qual for o nosso nível de crença e fé. Mas permita-se durante o caminho a absorver o que vier. Então vamos começar pelo símbolo mais antigo, que é a concha de Vieira. Trata-se de um marisco encontrado na costa do litoral galego, que todo peregrino de Santiago de Compostela leva pendurado na mochila. É uma espécie de identidade entre os peregrinos, entre os caminhantes do Caminho de Santiago. Então, e há algumas versões sobre a Vieira. Uma é que o corpo de Tiago teria sido encontrado na costa, coberto por conchas. Outra diz que ao chegar em Santiago, lá no século IX, os peregrinos recebiam um pergaminho e a concha de Vieira que colocavam no chapéu para diferenciá-los daqueles peregrinos que ainda estavam se dirigindo a Santiago. Então, a concha funcionava como uma indicação de sucesso, que a pessoa tinha cumprido a meta, né? Tinha chegado. Depois passou a ser uma identificação que garantia acolhida ao peregrino durante a caminhada, porque não tinha a estrutura que tem hoje, né? E assim foi ganhando significados diversos. Outro significado é que os seus sulcos representam as várias rotas que levam ao mesmo destino, que é Santiago, né? E também representa a mão que nos apoia durante a caminhada. Claro que uma mão simbólica, né? Que guia todo o caminhante. Mas uma história que, que, que ligada à concha e me sensibiliza muito é a de que quando o caminho não tinha a estrutura atual, a concha era usada como uma tigela para comer e para beber água durante o caminho, porque o tamanho da concha, praticamente o tamanho da mão da gente, não comprometeria a alimentação da família que servisse uma porção de comida ao peregrino que batesse a porta. É bonito, né? Outro símbolo são as flechas amarelas, um símbolo muito marcante do caminho, que como a gente pisa e elas estão pintadas, então só se consegue elas assim, ó, em souvenirs, chaveirinho. Conta-se que até meados do século XVI, o caminho atraiu muitos peregrinos. No entanto, ali pelo século XVII, esse número caiu drasticamente, por vários fatores. Pestes, segurança, né? E as estradas foram ficando abandonadas. Até que no século XX, na década de 80, o padre de Ocebreiro, de quem eu falei lá atrás, aquele local das 9 palhoças, então esse padre, nos anos 80, que era
pároco lá da igreja de Ocebreiro, ele resolveu reativar o caminho. E o que ele fez? Ele pintou setas amarelas ao longo do percurso para orientar o peregrino, né? E indicando os passos do caminho. A medida ajudou a promover o caminho. Esse era o padre Elias Valinha. Ele está sepultado lá na igreja de Ocebreiro. E é um dos principais personagens do caminho de Santiago do nosso tempo, em razão dessa solução. Coincidentemente, também foi na década de 80 que o escritor brasileiro Paulo Coelho lançou o livro O Diário de um Mago, que trata da sua peregrinação a Santiago. Como ele foi traduzido para diversos idiomas, é uma obra conhecida por peregrinos e não raro tu encontra um peregrino que planejou fazer o caminho porque leu a obra. Então, as setas amarelas estão pintadas por todo o caminho e elas indicam a direção a seguir até Santiago. É melhor do que um GPS, porque o GPS te indica como chega em Santiago, mas não que você está no caminho de Santiago. Às vezes, essas setas amarelas estão em placas, outras vezes em pedras, em muros, em árvores, em cercas e até no chão, em pedrinhas. Elas nos dão a certeza de que a gente está no lugar onde deveria estar para chegar, né? E ao vermos essas flechas se repetirem, é inevitável associá-las ao rumo que a gente quer dar à própria vida e ao sentimento, né, de amor de quem planejou e executou isso, porque só um peregrino sabe o valor e consegue avaliar a dimensão de saber que está no caminho certo. Outro símbolo é o marco de concreto. São marcos que têm origem nos caminhos romanos. São inspirados nessas marcações, né? E eles vão indicando quantos quilômetros faltam para chegar na Catedral de Santiago. No caminho francês, quando estão faltando uns 100 quilômetros, mais ou menos, há um marco que é irresistível. Todo mundo tira a foto ali. Até o peregrino mais cético vai tirar uma foto naquele marco. Porque 100 quilômetros é o mínimo que as autoridades eclesiásticas aceitam que tu faças a pé ou a cavalo para receber a Compostela. Então, eles chamam este símbolo de Mojon e respeitá-lo sem subir, sem riscar, sem danificar, é o mínimo de respeito que a gente deve ter com quem mantém, né, essas marcações para a gente e também com quem vem atrás, né? E o milhadouro, outro símbolo importante, são elementos rituais legados pelos primeiros registros do caminho. Então, nós vamos encontrar esses montes formados por pedras que se equilibram e são deixadas pelos peregrinos e elas representam o desapego e também a nossa conexão, né, com o sagrado na linha vertical. Também entram nessa simbologia as cruzes, como a emblemática cruz de ferro do Monte Irago. As pessoas levam uma pedrinha delas de casa ou encontram lá uma que também simbolize o desapego e essa conexão com o sagrado. Eu levei uma pedra daqui e deixei lá representando o meu desapego em algum grau. E assim eu espero que eu tenha me desapegado de alguma forma. O cajado é um outro símbolo do caminho e, para a maioria, transformou-se em bastão. Porque o cajado, ele é de madeira, feito de galho de castanheira, muito firme, muito resistente. É um símbolo do caminho, que era usado antigamente, há séculos, né?
E ele serve de apoio físico e também de defesa do peregrino. Hoje é o bastão. O que ele assim atribui ao peregrino é um apoio e uma proteção às articulações, principalmente nas descidas e nas subidas. É muito importante estar com o bastão ou um cajado. O bastão também simboliza todos aqueles que nos apoiam de alguma forma durante o percurso. Porque a gente não sabe quando sai daqui, quando sai de casa, o que vai acontecer. E também quem a gente vai encontrar. Mas certamente, se você precisar de um apoio e de uma ajuda, você vai encontrar. E o bastão também representa isso. A cabaça ou porongo atualmente só existe em souvenirs. Mas há séculos, né, no período medieval, ela era utilizada para transportar a água que o peregrino ia tomar durante o percurso. Na simbologia cristã, ela tem uma outra leitura também que representa a fragilidade da vida física, da vida material, porque ela cresce rápido e quebra fácil. Bom, outro símbolo muito importante é a mochila, que é um dos símbolos mais curiosos do caminho. O peregrino normalmente carrega a sua mochila com tudo que vai precisar durante a travessia inteira. Então, e para ser adequada, a mochila tem que pesar 10% do teu peso corporal. Se não for assim, vai dar ruim. Assim, a mochila passa a ser um símbolo também de desapego ou de apego. E pode ser comparada aos excessos que insistimos em carregar a vida inteira, às vezes, né? E vida fora, os quais nos impedem de levar uma vida mais leve, mais fácil, uma vida mais fluida, que deixa os canais abertos com a leveza, sem tanto apego, né, às coisas materiais e tal. Muitas vezes, inclusive, nós carregamos pesos que nem são nossos e só nos damos conta disso quando a carga fica insuportável e começa a nos ferir e nos machucar. Então a mochila tem esse simbolismo, acho muito bacana. O outro é a credencial do peregrino. É um documento oficial que identifica o peregrino, além de ser uma das lembranças mais afetuosas do caminho. Eu tenho 3 porque eu fiz aqui, é do caminho português. E o caminho português, que é menor, em uma eu carimbei e deu todo o caminho. Agora, o caminho francês, eu precisei de 2. Carimba aqui e ainda mais uma carimba e aqui o mapa do caminho. Então, a gente vai carimbando 2 vezes por dia em lugares diferentes. E por que é importante a credencial? Ela vai nos identificar. O carimbo é importante porque quando chega lá em Compostela, para receber a Compostela, tem que ter esses carimbos, principalmente nos últimos 100 quilômetros. Então, a origem da credencial vem da Idade Média. O documento representava uma espécie de salvo-conduto para dar o direito de viajar e pernoitar em albergues, igrejas ou monastérios, ao longo do caminho. Hoje ainda a credencial é importante nesse sentido. Às vezes a gente chega num albergue de peregrinos e tu tens que ter a credencial. Porque ali também garante que exista uma exclusividade de peregrinos que se respeitem no horário, na luz acesa, que não vai chegar bebum depois de uma festa, respeita que o outro vai levantar cedo. Tem gente que levanta às 4 horas da manhã para sair, né? Então,
tem toda essa questão da credencial que é de pessoas que estão na mesma vibração, vamos dizer assim. Os carimbos ou selos da nossa passagem pelas etapas do caminho são obtidos ao longo do percurso e a gente não precisa se preocupar com isso, porque em paróquias, mosteiros, catedrais, prefeituras, bares, restaurantes, albergues, os correios, até na estrada às vezes tem uma almofadinha e tu chega ali e carimba. Então, outro símbolo é a Compostela. A Compostela é o documento oficial em latim e emitido pelas autoridades eclesiásticas. Olha aqui, é esse documento, todo escrito em latim, até o nome da gente, tá lá, ó. Domian Teresian Christian Costa Machado. Que diz que você chegou, que você cumpriu. Ou a pé, ou a cavalo, ou de bicicleta, mas o seu nome e a motivação que te levou até lá garantiu que você chegou. Pela Compostela, você não vai pagar nada. Mas, se desejar o documento que comprova quantos quilômetros você fez do caminho, aí você vai pagar e dizendo qual o caminho, aí você vai pagar 3 euros, por exemplo. Aqui, ó, eu fiquei com o documento. 779 quilômetros pela rota do caminho francês, né? Então, para receber a Compostela, como falei antes, é preciso ter viajado pelo menos os últimos 100 quilômetros a pé ou a cavalo. Se você foi de bicicleta, tem que ter viajado 200 quilômetros de bicicleta. O que comprova isso? O carimbo na credencial. Outro símbolo é o Codex Callistinus. E o que dizer desse manuscrito de meados do século XII, gente? Este é o guia mais antigo de peregrinos do Caminho de Santiago. E é o livro 5, que é o mais famoso, é o mais conhecido, traz descrições do percurso, das obras de arte que existem, algumas dicas e informações sobre as comunidades ao longo, né, do caminho. Os outros livros trazem sermões, narrativas de milagres e textos relacionados ao apóstolo Tiago. Bom, seguindo na simbologia, o botafumeiro, ou em latim é o Tribulum Magnum, é um dos grandes símbolos do caminho. Grande também em tamanho, tem 1,5 m. Esse objeto fica na Catedral de Santiago. Hoje é aceso em cerimônias especiais. No primeiro caminho que eu fiz, o caminho português, em 2022, quando eu cheguei na catedral para a missa do peregrino, não teve botafumeiro. Mas nesse, que felicidade! É muito emocionante ver aquele incensário de prata enorme voando na nave principal da Catedral de Santiago, ao som do hino do apóstolo Tiago, vindo de um órgão barroco espetacular. Então, conta-se que há 1000 anos o botafumeiro tinha uma outra função, que era um elemento de purificação. O botafumeiro é uma relíquia que, com carvão e incenso, pesa mais de 100 quilos. E para colocá-lo em movimento, e ele se movimenta, um balanço assim no meio da nave principal, precisam 8 homens, que se chamam os tiraboleiros, os privilegiados lá da catedral. O outro símbolo é a Cruz de Santiago. Então,
Peguei essa vieira porque ela tem a cruz. A outra vieira que eu peguei do meu segundo caminho não tem, que é aquela que a gente pega lá em São João, não tem a cruz. Mas a cruz de Santiago, que parece uma espada, ela tem uma forma de espada, e remete ao apóstolo Tiago como protetor dos cristãos durante o período da Reconquista. Como eu contei no episódio da História do Caminho, houve um tempo de guerra, né, que os cristãos recuperassem a Península Ibérica. As terras haviam sido perdidas durante a invasão muçulmana, que durou uns 800 anos, de 711 até 1492. E a cruz termina, como dá para ver aqui, ó, em flor de lis, que representa poder, soberania, honra e pureza. Essa cruz também é uma espada e foi usada pela Ordem Militar Religiosa de Santiago, fundada durante as Cruzadas, né, no Reino de León, para defender os peregrinos. As Cruzadas aconteceram entre o século XI e XIII, né? E outro símbolo é a pata da oca, que é um crucifixo diferente. Talvez alguns que tenham vivido no interior, nos anos 60, 70, conheçam. Mas é um crucifixo que tem no caminho em alguns templos, não são todos e não é frequente. Nós vamos ver raramente em alguns lugares. É um crucifixo que ele não é assim, ele é assim. Jesus está com os braços levantados, assim. Então, não deixe de visitar em Puente de la Reina a Igreja do Crucifixo, porque lá tem e está no altar. Conta-se que esse crucifixo é uma runa, é uma letra da antiguidade, da alta Idade Média, usada para a escrita de línguas germânicas e pelos antigos construtores de catedrais, que determinavam com as runas a incidência da luz nos solstícios e nos equinócios. E assim criavam um jogo de luz e sombra que era visto por alguns como milagres, né? Outras versões definem esse crucifixo como um símbolo dos templários que guiavam os peregrinos. E há ainda quem a veja como símbolo do homem, né, com os braços elevados ao céu. Ou ainda que essa pata de oca, esse crucifixo diferente, represente as tríades da vida, né, em eterno movimento e equilíbrio, que são o nascimento, a vida e a morte. Ou de origem celta, que represente também a tríade do corpo, da mente e do espírito. Mas o padre da Igreja do Crucifixo, lá de Puente de la Reina, me disse que essa cruz é a árvore da vida. E estes são os símbolos mais evidentes do caminho de Santiago. Ao caminharmos e nos depararmos com vários aspectos do caminho, nós vamos ver que há uma série de objetos cheios de significados associados ao caminho. E associados à fé, à história, o aspecto místico que envolve o caminho desde o primeiro passo. Pois então, até a próxima semana, quando a quarta gravação vai tratar a respeito dos meus critérios para fazer as reservas dos lugares de hospedagem e em cada etapa do caminho e também da arrumação da mochila, o que não pode faltar e o que não vai passar de peso e não precisa pesar. Tchau!